Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados, vamos abrir a Palavra de Deus. O livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Versos de 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Eu quero fazer uma breve retrospectiva do começo da história do cristianismo no primeiro século até esse momento onde Jesus envia esta carta à igreja de Éfeso. Vocês bem sabem que quando Jesus nasceu em Belém da Judeia, quem governava o Império Romano era César Augusto. Ele reinou do ano 27 a.C. ao ano 14 depois de Cristo. Depois ele é sucedido pelo seu filho adotivo, Tibério César, que governou do ano 14 ao ano 37 da era cristã. Foi quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou. E a obra missionária começa a se expandir. Depois ele é sucedido por Calígula, que tem um reinado breve, de 37 a 41. Foi um homem muito perverso e foi assassinado. Depois vem Cláudio, do ano 41 ao ano 54, quando houve a grande fome no mundo, profetizada por Ágabo. E os judeus foram expulsos de Roma, e Paulo então faz o levantamento de uma grande coleta para os pobres da Judéia. Cláudio é sucedido por Nero, que governa de 54 a 68. E ele foi um homem perverso, cruel, depravado, mandou matar inclusive a sua própria mãe. Foi no seu governo que Roma foi incendiada no ano 64, e foi no seu governo que os apóstolos Paulo e Pedro foram martirizados. Depois da morte de Nero em 68, aliás, suicídio, em 69 até 79, governa Vespasiano. E era o governo de Vespasiano que Jerusalém cai nas mãos dos romanos no ano 70 e há a dispersão dos judeus. E nesse mesmo ano 70 é inaugurado o Coliseu Romano, o Anfiteatro da Morte. Depois assume brevemente o governo Tito Flávio, aquele general que tomou Jerusalém no ano 70. Mas em 81 até 96 governa Domiciano, chamado de o segundo Nero, pela maneira tão cruel e perversa como atacou e perseguiu a igreja de Deus. É no período então de Domiciano que os apóstolos de Jesus estão mortos, e todos, com exceção de João, estão mortos pelo viés do martírio. João é pastor em Éfeso, a capital da Ásia Menor. Quando ele é deportado para
ilha vulcânica do Mar Egeu, uma espécie de colônia penal, a ilha de Patmos. De certa forma, aquela era uma prisão condenatória à morte, porque o prisioneiro ficava ali em trabalhos forçados até a morte. As portas estavam todas fechadas para João, que já era um homem muito idoso nessa época. Mas quis Deus que o destino da história não estivesse nas mãos de Domiciano, porque Deus nunca abriu mão de ter as rédeas da história em suas poderosas mãos. Então aquilo que parecia ser o fim da igreja, era uma porta aberta de esperança para a igreja. E João ali em Patmos tem uma revelação do Senhor Jesus Cristo, o Cristo glorificado, que aparece para ele de uma maneira tão linda e tão extraordinária. Seus cabelos brancos como a neve, seus olhos como chamas de fogo, seus pés como de bronze polido, sua voz como voz de muitas águas, suas mãos sustentando a igreja, seu rosto brilhando como o sol no seu fulgor. E diz a Bíblia que João, ao ver o Cristo da glória, cai como morto aos seus pés. O Senhor põe a mão direita sobre ele e diz: não temas, João, eu sou o primeiro e o último. Eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. E ali então o Senhor ordena a João escrever igrejas, as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É importante destacar, meus amados irmãos, que a cidade de Éfeso era uma cidade muito importante. Ela era a capital da província da Ásia. A cidade de Éfeso, na época, tinha mais de 300 mil habitantes. A cidade de Éfeso era uma cidade fortemente marcada pela idolatria, porque era uma cidade que hospedava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana, um templo jônico de mármore, bordejado de ouro, um colosso de construção 4 vezes maior do que o Partenon. Os nichos do templo eram o principal produto a ser vendido para os turistas ou comerciantes que chegavam na cidade. Além do que, Éfeso era a sede de um ocultismo muito forte. Muita gente ligada à feitiçaria e ao ocultismo. Se não bastasse isso, Éfeso era também um dos principais centros de adoração ao imperador. E diz a Bíblia que Paulo vai para lá, na sua 3ª viagem missionária, e fica nessa cidade 3 anos. E aqui, meus amados, eu vejo um dos maiores avivamentos da história. Porque pensem comigo, uma cidade de 300 mil habitantes, chega um pregador. E esse pregador não tem os meios de comunicação que temos hoje. Não tem televisão, ele não tem rádio, ele não tem mídia social, ele não tem Bíblia impressa, ele não tem literatura, ele não tem os recursos que nós possuímos. E diz a Bíblia que em 3 anos que Paulo ficou ali, a idolatria entra em colapso, os feiticeiros se convertem e queimam seus livros em praça pública, a palavra de Deus prevalece na cidade, e daquela igreja, outras igrejas são plantadas em toda a província, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Um grande avivamento espiritual. Depois que Paulo saiu de Éfeso, ele vai para Jerusalém, é preso em Jerusalém, fica 2 anos sendo acusado em Cesareia, e então ele opta por ser julgado em Roma. E da primeira prisão de Roma, ele escreve a sua carta aos Efésios. E é muito importante que nesta carta Paulo destaca a fé, a esperança e o amor daquela igreja. Porém, agora é passado mais uma geração. Nós estamos falando por volta do ano 96. E agora é o Senhor Jesus que manda uma carta para esta igreja. E Jesus elogia esta igreja pela sua fidelidade doutrinária, pela sua integridade moral e pela sua perseverança, apesar do sofrimento e da perseguição. Mas Jesus precisa repreender essa igreja,
Tenho, porém, contra ti que tu abandonaste o teu primeiro amor. Eu quero crer que esta carta de Jesus à igreja de Éfeso é uma carta dirigida hoje à Igreja Presbiteriana de Pinheiros e a todas as igrejas representadas aqui nesta noite. Esta carta tem endereço. É o meu coração. É o seu coração. Nós não estamos lidando com um destinatário distante de nós geográfica e temporalmente. Nós estamos aqui hoje porque esta carta é para nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então chama a sua atenção para alguns aspectos desta carta. Primeiramente, Jesus se apresenta a esta igreja para dar segurança a ela. Veja comigo o versículo 1. Você pode ler novamente o versículo 1 comigo? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. A primeira coisa que eu chamo a sua atenção é que esta igreja, ela está segura nas mãos de Jesus. Ele conserva na mão direita as 7 estrelas. E é muito importante entender isso aqui. Eu gostaria que você compreendesse a mensagem. Olha o verso 1, capítulo 1, verso 16. Tinha na mão direita 7 estrelas. Sublinha o verbo tinha. Agora volte os seus olhos, capítulo 2, verso 1. Conserva na mão direita as 7 estrelas. Eu peguei essa tampa aqui propositadamente. É a tampa de uma garrafa d'água. Acho que dá para ver daí. A ideia aqui de conserva na mão direita não é como eu tenho esta garrafa d'água. Ela está na minha mão, mas ela não está toda dentro da minha mão. A ideia de conservar é exatamente esta aqui. Eu tenho essa tampa na mão, mas ela está totalmente dentro da minha mão. A ideia que o texto quer dizer para nós é que a igreja, a liderança da igreja, ela está rigorosamente dentro da mão do Senhor Jesus Cristo. A igreja está guardada, a igreja está protegida. Ele é o dono da igreja. E aquele que está na mão dele, ninguém pode tirar da mão dele a igreja dele. Mas em segundo lugar, você vai notar no verso 2 ainda, que ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quando você vai para o capítulo 1, versículo 13, ele está no meio dos candeeiros, mas agora ele não só está no meio dos candeeiros, ele está andando no meio dos candeeiros. E para mim, meus irmãos, esta é uma das verdades mais sublimes da igreja, e nós jamais podemos perder isso de vista. É o Jesus presente, é o Jesus que veio antes de nós chegarmos aqui, é o Jesus que está neste ambiente, neste lugar, é o Jesus que está andando entre os candeeiros e andando para sondar, para corrigir, para exortar, para consolar, para fazer promessas. Ele está aqui. Quantas vezes nós nos reunimos, domingo após domingo, semana após semana, mês após mês, ano após ano, e nós não temos a percepção gloriosa da presença manifesta do Senhor Jesus. É uma reunião. Entramos desatentos, saímos descuidados, mas Ele está aqui. E é porque Ele está aqui que nós viemos aqui. Mas veja você, o segundo ponto. O noivo agora, que é o Senhor Jesus Cristo, ele vai elogiar a igreja pelas suas virtudes. Observe comigo. A primeira coisa que Jesus elogia nesta igreja é a sua
fidelidade à doutrina. Versos 2 e 3. Você pode ler os versos 2 e 3 comigo? Vamos juntos? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e não podes suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não o são, e já achaste mentirosos, e tens perseverança, suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. O que o Senhor está dizendo é que esta igreja tinha permanecido fiel às Escrituras, à sã doutrina. Os anos se passaram e vocês se lembram que Jesus já tinha alertado lá no Sermão do Monte sobre o perigo dos falsos profetas, travestidos de ovelhas, mas eram lobos. Quando Paulo, saindo dessa igreja aqui de Éfeso, encontra os presbíteros de Éfeso no porto de Mileto, ele alertou aqueles presbíteros de que os lobos estavam prestes e prontos a entrar na igreja para devorar as ovelhas. Esta igreja permaneceu fiel. Esta igreja sabia distinguir o que era um apóstolo de Cristo e o que era um falso apóstolo, o que trazia verdade e o que não trazia verdade. E eles rechaçaram, e eles rejeitaram os falsos apóstolos, porque eles não abriam mão da verdade da sã doutrina. E meus amados irmãos, isso é um alerta para nós, porque mais tarde, quando João é pastor de Éfeso, lá no primeiro capítulo, no capítulo 4 da sua primeira carta, ele mostra a necessidade de provarmos os espíritos se de fato eles vêm de Deus. Nem todo mundo que fala em nome de Deus é de Deus. Nem tudo que diz que vem em nome de Deus, vem da parte de Deus. Isso significa uma coisa: nenhuma igreja pode agradar a Jesus se ela abre mão da verdade, se ela prega o que o povo quer ouvir e não o que o povo precisa ouvir, se ela abre mão da verdade para tornar a mensagem mais palatável, mais ao gosto das pessoas, mas negligencia a verdade que não pode ser mudada, não pode ser caducada, não pode ser ressignificada, não pode ser atualizada, porque ela é eterna, a palavra de Deus que jamais passará. Então, essa igreja era uma igreja fiel à doutrina. Mas notem vocês que essa igreja, conforme o verso 2, ela não suportava e não tolerava heresia, porque o texto diz: não pode suportar homens maus. Puseste à prova os que a si mesmos se declaravam apóstolos. Preste atenção nisso. Apostolado é uma delegação exclusiva do Senhor Jesus. É Ele quem constitui o apóstolo. Nenhum ser humano pode constituir-se a si mesmo apóstolo. E aquela igreja colocava à prova isso. Aqueles que se declaravam apóstolos, mas não eram. Mas mais do que isso, irmãos, essa igreja tinha zelo moral. Olha o versículo 6 comigo. Leia o 6 em voz alta comigo. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Há pouco tempo eu preguei um sermão aqui, baseado em Eclesiastes 3, e às vezes nós colocamos Deus apenas pela metade. Nós achamos que Deus é apenas o Deus da vida, mas não é o Deus da morte. Há tempo de viver e tempo de morrer. É Deus quem dá vida, é Deus quem tira a vida. Às vezes nós só olhamos para o Deus do amor, mas não olhamos para o Deus do ódio. Pois Deus ama e Deus odeia também. Deus ama o bem e odeia o mal. A igreja odiava as obras dos nicolaítas e Jesus dizia: eu também odeio. O que era a obra dos nicolaítas? Os nicolaítas eram um grupo de hereges que perambulavam pelas igrejas, induzindo as pessoas a comerem carnes sacrificadas aos ídolos, à prostituição, à impureza, a uma vida desregrada, uma vida moralmente repreensível. E essa igreja tinha zelo pela doutrina e zelo pela ética, zelo pela verdade, zelo pela conduta, zelo pelo credo, zelo pela vida prática de santidade. A pergunta é:
Será que isso que Jesus está escrevendo para esta igreja é oportuno para a igreja brasileira contemporânea? Será que há igrejas hoje que têm transigido, aberto mão da verdade, pregado um outro evangelho, deixado de pregar o evangelho da cruz, para pregar o evangelho de prosperidade? Uma igreja inclusivista, que diz: venha como você está e permaneça como você quiser, ninguém vai mexer com você aqui. Será que nós estamos vivendo hoje esse período em que as exigências não são mais necessárias, porque cada um é dono da sua vida, cada um tem a sua própria verdade, e a igreja não deva interferir na vida de ninguém? Nós estamos vivendo uma época em que chamar pecado de pecado vira um escândalo. Estamos vivendo uma época em que pecado virou nome psicológico de trauma e não de pecado. Nada tem nada a ver. E esta carta que Jesus envia à igreja de Éfeso é uma carta que Jesus envia para a igreja evangélica brasileira. E eu não quero pensar no outro, eu quero pensar em mim. Quero pensar no meu coração. É uma carta para mim, é uma carta para você. Mas, meus amados, eu gostaria que nós pudéssemos perceber outra coisa. Era a igreja envolvida com a obra de Deus. Versículo 2. Conheço as tuas obras. A igreja de Éfeso era uma colmeia industriosa. A igreja de Éfeso não era composta de crentes de braços cruzados. E hoje a realidade brasileira, e vocês sabem disso, é que na igreja 20% trabalha, 80% assiste e critica quem trabalha. A igreja de Deus é o corpo de Cristo. E cada membro do corpo tem uma função. E se aquele membro não realiza aquela função, ele desassiste todo o corpo. Me permita uma ilustração muito simplória. Imagine você, eu acho que dos frutos das frutas, uma das mais belas e atraentes e perfumadas e saborosas é a manga rosa. Você já viu uma manga rosa? Já pegou uma manga rosa no pé? Você vê a manga, seus olhos veem. Seus olhos não podem colher a manga, você precisa da mão. Mas não basta você ver e pegar a manga. Você precisa da sua boca, dos seus dentes, da sua língua, do seu esôfago, do seu estômago. É preciso que haja uma coordenação de todos os membros para que esta manga que você viu, desejou, pegou, mordeu, comeu, nutra você. É uma cooperação dos membros. Não há crente sem dom espiritual. E não há nenhum crente com todos os dons espirituais. Nós somos uma unidade na diversidade que precisa ter mutualidade para que o corpo cresça saudavelmente. Então todos precisam trabalhar. E a igreja de Éfeso foi uma igreja tão operante e tão ativa e dinâmica que ela plantou igrejas em toda a província da Ásia Menor. Mas ainda, Jesus elogia aquela igreja. Confira comigo, versos 2 e 3 ainda, quando ele diz assim, veja aí, tanto o teu labor como a tua perseverança. Versículo 3, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Porque às vezes a pessoa passa por uma prova e esmorece. Passa por uma prova e perde a alegria. Passa por uma prova e deixa os joelhos trôpegos. Mas essa igreja está passando prova. Por que prova, irmãos? Porque ser crente em Éfeso não era fácil. Não era fácil. O apóstolo Paulo chegou a dar testemunho em 2 Coríntios capítulo 1, que ele enfrentou em Éfeso provas maiores do que suas forças, a ponto de desesperar da própria vida. Ser crente em Éfeso era ser perseguido, ali era um dos centros do culto ao imperador.
O que Paulo está elogiando, o que Jesus está elogiando esta igreja, é que esta igreja, mesmo sofrendo, ela não perde a capacidade de ser fiel, de ser operosa, de ser ética e de viver dentro do padrão da sã doutrina. Agora, vejamos então, a despeito de todas essas virtudes, o que Jesus vai repreender na vida desta igreja. Leia o verso 4 comigo em voz bem alta. Vamos juntos? Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Veja a conjunção adversativa aí. Porém, esse porém está contrastando os elogios que acabara de fazer e agora a reprimenda que vai dar. Tem muitas virtudes, mas tem um defeito aí que precisa ser corrigido. Porque alguém podia argumentar, bom, as nossas virtudes são tantas que a gente não precisa nem ficar prestando atenção no defeito, não é verdade? As nossas virtudes superam os nossos defeitos. Não, tem virtude, vão ser pontuadas, vão ser destacadas, vão ser elogiadas, mas tem um problema que precisa ser corrigido. Agora notem, ele não diz assim, preste atenção aqui, versículo 4. Tenho, porém, contra ti. A postura de Jesus é de fazer uma acusação direta. Contra ti eu tenho uma coisa contra ti. Que abandonaste o teu primeiro amor. Então a grande pergunta é a seguinte: quando é que uma igreja abandona o primeiro amor? Primeiro, quando nós substituímos o amor a Jesus pela ortodoxia e pelo trabalho. Irmãos, aqui está um perigo grande. Porque veja você que a ortodoxia e o trabalho são coisas boas que Jesus acaba de elogiar. Mas há um grande perigo da igreja ter tanto zelo pela sã doutrina e defender de tal maneira a sã doutrina, que defender a sã doutrina substituiu o relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. E de repente a pessoa, ela entra com tanta força na apologética cristã, na defesa da fé, que ela, ao defender a verdade, ela perde a piedade. Ela se torna seca, árida. Ela põe a vida cristã num piloto automático. Ela se torna ácida, cáustica. E de repente, ela mantém o padrão de sã doutrina, ela mantém o padrão da ética cristã, ela mantém a musculatura espiritual para permanecer firme e fiel diante das pressões e perseguições da vida, mas a alegria, o prazer da comunhão com Deus, da intimidade com Deus, da vida de oração, da comunhão com o Senhor, da alegria indizível e cheia de glória que o Espírito Santo produz, e já foi embora há muito tempo. E Jesus foi claro: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Segundo, abandonamos o nosso primeiro amor quando o nosso amor por Jesus é substituído pelo zelo religioso. É interessante, irmãos, o zelo religioso é bom, é claro que é bom. Os fariseus, por exemplo, eram muito zelosos da sua tradição. Eles ficavam atentos aos detalhes, por exemplo, de dar o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, das hortaliças da casa. Mas negligenciava o principal da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Nas palavras de Jesus, às vezes, se coa um mosquito e se engole um camelo. A pessoa é capaz de morrer pela tradição religiosa. É capaz de dar vida pela estrutura eclesiástica. Mas o amor por Jesus já apagou há muito tempo. Talvez a gente tenha postura teológica de Jonas. Quando Jonas foi pressionado lá no navio: quem é você, cara? Lá, eu sirvo ao Deus do céu, o Criador do céu, do mar e da terra, é o todo-poderoso Deus. Mas se ele é o todo-poderoso Deus, você está afrontando esse Deus? Você está desobedecendo esse Deus? Você não está levando a sério o que Deus te mandou fazer?
Amados, eu sempre evoco a figura de um homem piedoso do século XIX, chamado E.M. Bounds. Se vocês não leram ainda o livro Poder através da Oração, de E.M. Bounds, eu recomendo a leitura. E esse homem disse assim: a ortodoxia é boa, a ortodoxia é a crença certa, nas doutrinas certas. A ortodoxia é boa, ela é insubstituível. Nós odiamos, e a palavra é essa mesma, a heresia. Como a igreja de Éfeso odiava a obra dos nicolaítas, e Jesus, eu também odeio. Jesus odeia a heresia. Nós devemos odiá-la também. A ortodoxia é boa, ela é insubstituível, mas a ortodoxia morta mata. Há crentes ortodoxos que estão áridos como um deserto, estão secos como um poste. E Jesus está dizendo: eu tenho uma coisa, porém, contra ti, é que tu abandonaste o teu primeiro amor. Mas nós abandonamos o nosso primeiro amor, meus irmãos, quando nós temos a capacidade de examinar os outros e encontrar os erros nos outros, mas não temos a capacidade de examinar a nós mesmos e encontrar os erros em nós mesmos. Notem vocês que a igreja tem percepção espiritual de distinguir os falsos apóstolos, de odiar as obras dos nicolaítas. Eles estão corretos no seu diagnóstico dos problemas dos outros, mas eles não conseguem olhar para eles mesmos e perceberem que no coração deles mesmos o amor a Jesus já se apagou. Eu acho que esse problema não é apenas deles. Esse é um problema meu, esse é um problema seu, esse é um problema nosso. Nós somos muito mais especialistas em enxergar o problema dos outros do que ver o nosso próprio problema. Finalmente, Jesus dá uma chance àquela igreja de um novo recomeço. Leia o verso 5 comigo, pode ler? Vamos lá, juntos. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. A primeira coisa que Jesus trata aqui é: lembra-te, pois, de onde caíste. O passado precisa novamente tornar-se um presente vivo. Agora, para onde precisamos retornar? Para o ponto do qual nos desviamos. Jesus não está mandando você ficar relembrando os seus pecados, remoendo os seus pecados, como alguns testemunhos, testemunhos que acontecem nas igrejas. O cara conta as mazelas, as misérias, as desgraças da vida e cavuca todos os porões da iniquidade. E lá uma meia frase: a Jesus me libertou. Mas ele falou tanta bobagem, tanta besteira, jogou tanto lixo no ventilador, que aquilo não foi um testemunho, aquilo foi um desastre. Não é lembrar as coisas erradas que você fez, não. É lembrar de onde você estava. Volta lá, volta lá, volta lá. A igreja não está sendo chamada a relembrar o seu pecado. Ela precisa lembrar em que situação ela caiu, de onde ela caiu, e voltar. E recomeçar tudo de novo. É a lembrança do pródigo. Levantar-me e irei ter com meu pai. E quando ele pensa na casa do pai, é uma casa que tem pão com fartura. Segunda coisa que Jesus dá a oportunidade àquela igreja, meus amados, não é só de lembrar, é de arrepender-se. Versículo 5 diz ainda: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. Arrepende-te. Eu acho que todos vocês sabem que a palavra arrependimento, ela tem 3 aspectos. Ela é razão, ela é emoção, ela é vontade. É um ciclo que precisa se fechar. Eu reconheço que eu errei, eu tenho tristeza pelo meu erro e eu tomo a atitude de voltar ao ponto inicial.
Sem isso, o ciclo não fecha. E sem fechar o ciclo é remorso, não é arrependimento. O que aconteceu com Judas Iscariotes? Ele reconheceu o erro, ele ficou triste por causa do erro, mas ele não fechou o ciclo com a volta para Jesus e cometeu suicídio. Gera culpa, pesar e não arrependimento e perdão. Então, arrepende-te. Terceiro, volta à prática das primeiras obras, versículo 5. Volta à prática das primeiras obras. Ninguém se arrepende de um pecado e continua pecando. Não é arrependimento e novamente arrependimento e novamente arrependimento. É arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Se você parou de orar, você tem que voltar a orar. Se você parou de ler a Bíblia, tem que voltar a ler a Bíblia. Se você parou de frequentar a igreja com assiduidade, tem que voltar a frequentar a igreja com assiduidade. Se você parou de ser dizimista, você tem que voltar a ser dizimista. Se você parou de amar o seu próximo, de cuidar do seu próximo, você tem que voltar a cuidar do seu próximo. Se você parou de ter prazer em Deus, você tem que voltar a ter prazer em Deus. Agora, uma solene advertência aí, meus amados irmãos. O que está acontecendo no verso 5? E se não, vem a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ou seja, o não arrependimento implica em juízo. É arrepender e viver, ou não se arrepender e morrer. Sabe o que aconteceu com essa igreja? O candeeiro dela foi removido. Essa igreja morreu. Eu estive lá em 2011, nessa cidade de Éfeso, e você vê a glória da cidade nos escombros do passado. Apenas uma vaga lembrança de uma igreja que viveu no passado, mas que não escutou a voz do Espírito Santo. E o candeeiro foi removido. Você conhece igrejas hoje que não existem mais? Fecharam as portas? Você conhece igreja hoje, mundo afora, que está virando bar, museu, mesquita muçulmana? Candeeiro é feito para brilhar. Se não brilha mais, não tem relevância. Esse alerta, meus irmãos, não foi só para a igreja de Éfeso, esse alerta é para a igreja brasileira, esse alerta é para você e para mim. Mas eu quero concluir dizendo, bendito seja Deus, em toda a igreja, Deus tem um remanescente fiel. Olha o verso de número 7, vamos ler todos juntos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-se-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Preste atenção, o vencedor é o remanescente fiel. E o que ele vai receber? O que ele vai ter? Ele vai se alimentar da árvore da vida. O que é a árvore da vida? É um símbolo da vida eterna. O que é vida eterna? É conhecer a Deus. O que vai ser o céu? É conhecer a Deus. Porque Deus é amor, o céu vai ser um ambiente de amor. O que Jesus está mandando a igreja fazer? Voltar ao primeiro amor. E o céu é um lugar onde o amor nunca vai precisar cessar e nem diminuir, porque nós estaremos para sempre com o Senhor e Ele é amor, e então o clima do céu vai ser amor. Aqui permanece a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior desses é o amor, porque não vai ter necessidade de fé, nem necessidade de esperança no céu, mas o amor vai viver no céu, vai reinar no céu, porque o amor é o ambiente do céu. Jesus está aqui hoje, andando entre nós, e dizendo para você e para mim, volte ao primeiro amor. Vamos curvar nossa fronte para orar? E pedir ao Senhor que por sua bondade e graça, Ele nos visite nesta noite. Deus, todos nós estamos aqui, debaixo da autoridade da Tua palavra.
Não somos melhores do que ninguém. Fomos alcançados por tua graça e por tua misericórdia. A exortação desta noite não é uma mensagem antiga, endereçada a uma igreja antiga apenas. É uma mensagem dirigida a nós, hoje, neste lugar. Dá-nos, Deus, compreensão do que precisamos mudar, para onde precisamos voltar. Não queremos ter um coração frio, seco, árido. Não queremos amar-te apenas de boca. Queremos que o nosso coração seja totalmente teu. Ajuda-nos a voltar ao primeiro amor nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.